Eu já estou aqui com o Dr. Anderson Bernal, cirurgião dentista, também com o Dr. Valdir de Oliveira, cirurgião dentista, que vocês acompanharam o trabalho deles através do Pânico na TV, na grande transformação da Paula Veludo, personagem, né? A Gorete, que de repente quis virar Gisele. Eu acho que eles conseguiram deixá-la bem bonita. E o fator fundamental, ontem olhando para a imagem dela, daqui a pouco vocês vão ver como é que a Gorete ficou, como é que foi a transformação. Achei um final bem feliz. Mas o que a gente notava, boa tarde, viu, doutor Anderson, boa tarde, doutor Valdir. É assim, o peso da transformação estava toda na mudança dos dentes na boca e no sorriso, né? Acho que podia ter feito o cabelo, feito a maquiagem, tirado a sobrancelha. Se não tivesse colocado os dentes, meu Deus, estaria feia do mesmo jeito, né? E não, e ela ficou bonita a partir da boca. É realmente fundamental, não é? É fundamental. E boa tarde, Sônia, boa tarde aos amigos que estão em casa. A gente está muito contente de poder ter feito esse sonho, né? Realizado esse sonho da Gorete, que foi transformar não só a boca dela, mas a vida dela, né? Com certeza, né? E como você mesmo falou, 80% a 90% eram os dentes. Eram os dentes, que coisa então foi fundamental o trabalho, tivemos muito pouco tempo para fazer isso. Foram 3 semanas mesmo? Foram 3 semanas desde a primeira consulta, mas de tratamento efetivo a gente teve 2 semanas para fazer tudo. Nossa, gente, é muito pouco tempo mesmo. Muito pouco tempo. Né? Ela teve um tratamento que nem todas as pessoas podem ter, né? A questão da rapidez, que a gente teve que fazer isso tudo. Graças a Deus a gente tem uma equipe boa para poder também tocar uma coisa de emergência. Com calma, tocar coisa de emergência. Mas foi fundamental a gente ter o apoio da Rede TV, o apoio do Pânico. Foi fantástico esse quadro que eles colocaram no ar e a gente pôde, eu e o Dr. Valdir, pudemos colher os louros disso daí, do trabalho dela, que foi fantástico mesmo. Né? Qual a dificuldade maior, assim, Dr. Valdir? Além do tempo, né? Como disse o Dr. Bernal aqui. O próprio caso era um caso bastante difícil, né? O maior problema que a gente enfrentou foi a inclinação dos dentes. Ela tinha os dentes muito para frente. É mesmo? Então, se a gente fizesse a prótese dela e corrigisse a boca daquela forma, ela ia ficar com os dentes para fora. Então, nós tivemos que dar uma inclinação completamente diferente para os dentes dela, colocar todos eles para trás. É possível fazer isso? É possível, é possível. Coisa. Então, depois a gente corrigiu tudo com próteses fixas, né? Certo. Mas com a angulação correta, para também reposicionar o lábio dela de forma correta, né? Porque o lábio dela, ela também para cima dos dentes. Ela ficava paradinha, tinha só aqueles 4 dentinhos aqui na frente, né? Aí, e o dente ficava ali, o lábio ficava para frente apoiado nesses dentes. Então a gente teve que mudar totalmente a angulação. Isso envolveu também tratamento de canal de alguns dentes, né? Para poder fazer essa tratamento de saúde também nos dentes. Exatamente. Não foi só trocar o dente feio pelo dente bonito, não. O que ficou também foi tratado. Ela tem uma parte cirúrgica que foi executado, né? Sim. Então a gente usou um pouquinho de laser na boca dela para fazer um tratamento mais acelerado. Sim. Né? E para poder resolver tudo. Foram feitos tratamentos de canal e principalmente o uso de laser, né? Do pós-cirúrgico, do pós-tratamento, que ele tira a sensibilidade, além de cicatrizar. Acelera a cicatrização, diminui a dor, diminui o processo inflamatório. Olha que bom. Então o laser acelera demais, né? Facilita demais o tratamento. Parte mais sofrida mesmo, né? Para a gente que trata os dentes. Mais sofrida. É legal falar para todo mundo em casa, saber que os dentistas brasileiros, eles são considerados os melhores dentistas do mundo. É mesmo? São considerados como os médicos de cirurgia plástica. Então, eu acho que a gente está representando a classe aqui de uma maneira muito bacana, mostrando que o brasileiro tem o que tem de melhor aqui. Inclusive, hoje trouxemos tecnologia brasileira para a gente poder falar. É verdade, né? Nós estamos aqui com equipamento que já o Dr. Valdir vai mostrar aqui, que você não acredita, eu não sabia que existia. Acredito que a maior parte do público também não, e é fantástico realmente, viu? Eu estava falando, inclusive, que se não fosse os dentes, ela ficaria feia do mesmo jeito, mas na verdade, não existe gente feia, e o caso da Gorete prova que na verdade é maltratado, é sem condições, né, de chegar a ter os recursos que estão aí disponíveis. A gente está muito avançado nessa área, como você está falando, os dentistas brasileiros são os melhores do mundo. Quer dizer, se as pessoas, se a gente tivesse mais justiça social no nosso país, todo mundo tivesse, né, melhores condições de vida, poderiam se livrar de tantos complexos, né? Aproveitando o que você está falando, a gente está lançando justamente isso, o check-up digital preventivo. Olha, é a gente fazer um check-up que ele é barato para os nossos filhos, que vai ser barato para os nossos netos, né? Para não ter um tratamento com dor, um tratamento caro, um tratamento demorado que os nossos avós tinham. Certo. Então, o nosso grande foco, principalmente meu, Dr. Valdir, é poder divulgar o check-up preventivo, o check-up digital preventivo, que nada mais é do que prevenção.
Claro. Porque a gente sempre fala que uma escova de dente, uma escova de dente, um fio dental é barato. A gente não consegue não aceitar as pessoas não escovarem os dentes. Então ela fuma um maço de cigarro por dia que custa R$ 4,50. Mas ela não pode gastar R$ 4,50 a cada 2 meses para comprar uma escova e 2 pastas de dente. Então esse é a nossa grande luta, é falar, gente, a prevenção é o segredo do futuro. Se você escovar bem os dentes dos teus filhos e ensiná-los que depois do doce, então existem várias técnicas para você fazer isso, é uma questão de preguiça. A gente vai conseguir ter no futuro o reflexo do bom cuidado. Tratamento mais barato porque teve prevenção. Certo. Então não vai ter pelo menos casos. E a gente tem um problema sério nisso, porque as pessoas buscam a gente só quando elas têm um problema de saúde. Sim, só quando dá bateador, então, exatamente, bateador, quebra o dente, aí vai atrás da gente, do dentista, para poder ser atendido. O que a gente quer, a partir de agora, com essa nova tecnologia, é fazer o contrário. É trazer o paciente para a gente cuidar da saúde dele e da manutenção dessa saúde. Quer dizer, fazendo isso, ninguém chega ao extremo em que estava a menina, não é? Sem os dentes da frente, banguela. E isso é um golpe na autoestima de qualquer pessoa, realmente. E se você vê bem o que passou até no Pânico, num dos 4 programas, um que eles foram à rua para falar sobre quantas vezes você escova os dentes. Tem gente que falou uma, tem gente que falou nenhuma, tem gente que falou duas. Tem gente que falou nenhuma. Meu Deus do céu. Então é uma questão de você ter a coerência de escovar, gente. É o mínimo que você possa fazer. Não é apenas a condição social, financeira. Você pode preservar os seus dentes e não chegar a uma situação daquela de uma forma barata. Escova, fio dental, pasta de dente. Exatamente, sem dúvida. E por isso também que a gente acabou ensinando como se escova os dentes, né? Que também é uma coisa que quem escova às vezes não sabe direito, né? E a importância de limpar a língua, que é a questão do mau hálito, que está com 90% praticamente na boca. Né? Na boca. E dentro da boca, mais de 70%. Então não custa nada dar uma limpada na língua. Mas o caso da Gorete foi uma coisa maravilhosa. Vocês colocaram 30 dentes nela? Ou extraíram 30 dentes? Que justifica esse número que eu vi nos jornais? Ela já tinha um número grande de dentes perdidos, né? É mesmo. Então nós tivemos que remover 8 dentes e raízes que já não tinham mais condição de permanecer na boca. E com os dentes que restaram, nós fizemos uma prótese fixa, né? Que a gente faz um preparo desses dentes. Que era o mais rápido do que fazer os implantes. Os implantes seriam a melhor opção, né? Sempre o implante hoje é o top de linha que existe na odontologia. Só que pelo prazo que a gente tinha para fazer, era inviável. E também eles não gostariam que a gente fizessem cirurgias, né, muito extensas ou complexas, porque também mais prática, cirurgia sempre pode ter alguma complicação. E como o quadro tinha prazo para acabar, a gente foi para a melhor solução. O que era? Ponte fixa? Exatamente, móvel, a gente chama de prótese fixa, e a gente fez uma prótese fixa de cerâmica, né, usando cerâmica alemã. Foi uma coisa, ela recebeu o que existe de melhor em tratamento odontológico. Quer dizer, ela vai ficar muito tempo bonita com esses dentes, eles duram muito. Sim. Isso aí é assim, para ficar com cuidado, 20, 25 anos, sem preocupação. Olha que bárbaro. Então, um tratamento que dura. Mas a durabilidade depende do cuidado. Da manutenção. Então, o que a gente sempre quis dizer é o seguinte, para ela, nessas 3 semanas, é o seguinte: você tem que mudar os seus hábitos, que você teve durante 30 anos, rápido, e agora, de uma vez por todas. Que é isso, aderir à escovação correta. Para você aderir à escovação, porque não adianta a gente fazer um trabalho tão delicado e tão preciso, que daqui a 2, 3 anos ela perde tudo se ela não cuidar. Perde, porque apesar de ser artificial, ser de cerâmica, essa coisa não vai ter cárie, isso, aquilo, mas tem toda a gengiva. Uma explicação rápida. Os outros dentes que ela tem. Você tem um dente. Esse dente é recoberto por uma capa de porcelana. Só que você possui a parte da estrutura, né? Que é a raiz, que são a gengiva, tudo que segura. Entrando o resto de alimento, né? Formando a placa bacteriana, que é aquele... Quando você passa a língua, fica meio áspero atrás, você sente uma plaquinha, isso é placa bacteriana, isso que faz mal. Vai penetrar ali naquele osso e tende a quê? O osso tende a retrair. É como se eu apertasse o seu braço o tempo inteiro e você vai tirar o braço. Entendi. Porque dói. Então, se a bactéria estiver lá dentro, o osso vai retrair por quê? Porque ele precisa da sua proteção. E o dente começa soltando e ficando mole. Aí a gente até brinca, né? Quem está em casa sabe o que eu estou falando. Não pode tomar banho, né? Porque comeu demais. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você ficou grávida, caíram todos os dentes. Tudo isso, gente,
Existe uma explicação técnica para isso. Tá. E, na verdade, a falta de cuidado que você teve fez com que os seus dentes caíssem. Então, não existe desculpa para você não cuidar. Exatamente. A verdade é uma só. Deixar a situação chegar a esse Uma coisa que você falou muito importante. Assim, bom, eu coloquei uma prótese, fiz o tratamento, estou zerada. Não vou ter mais problema. Não precisa mais escovar, pelo contrário, né? Nada disso. A gente até costuma dizer, agora que seus problemas começaram. Por quê? Porque de cuidado, dente tratado está suscetível a ter doença de novo. Com certeza. Né? E entre a peça